Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que veio para o canal da professora Manuela Barros para nós estudarmos juntos a nossa lição de número 12, não é? A penúltima lição desta série de lições, homens que o mundo não era, diz? Digno, né? E que nós temos aprendido lições valiosas. E a aula tradicional significa que eu vou compartilhar com você um roteiro como esse, uma didática um pouco diferenciada, porque nós não lemos a revista aqui neste vídeo, mas para aqueles que gostam de acompanhar com a revista, então nós temos a aula comentada, também disponibilizada no nosso canal. Mas este roteiro, ele usa talvez palavras um pouco diferentes do que está na revista, mas cobre aquilo que a nossa lição tem ensinado para nós. E agradecemos a Deus pelos comentaristas, não é? Que têm abençoado a nossa vida com estes estudos da Palavra de Deus. A lição, portanto, hoje é a reconciliação de Jacó com Esaú, 12ª lição, como nós dissemos. Eu vou compartilhar com você este roteiro aqui. Ele vai estar disponibilizado em PDF na descrição deste vídeo, mas graficamente você vai ver aí enquanto nós caminhamos no estudo desta lição. Primeiro tópico do nosso estudo, portanto, vamos intitular A Vitória para quem é dependente. Vamos voltar a ver rapidamente os 3 tópicos da lição aí. A reconciliação de Jacó com Esaú é o título da lição. E os 3 tópicos de estudo seriam estes aí: a vitória para quem é dependente, a vitória espiritual e humana, e em terceiro lugar, a vitória e suas consequências. Veja que, se você leu a lição, né, o centro ou foco do estudo de hoje está na vitória que Jacó recebeu. Ele saiu de casa fugido da ira do seu irmão, e ele voltou um dia para encontrar-se com a ira do seu irmão. No entanto, quando ele chegou, por causa da dependência de Deus, Deus preparou todas as coisas, né? De maneira que quando ele voltou, da maneira que ele voltou, tudo estava feito de tal maneira que ele encontrou uma vitória completa, ou seja, o seu irmão o perdoou, o seu irmão se reconciliou com ele e eles tiveram paz. E é nesta vitória que nós baseamos o nosso comentarista, com certeza, e nós seguimos o mesmo sentimento de basear o nosso estudo. Então vamos ao nosso primeiro tópico aí, a vitória para quem é dependente. Em primeiro lugar, depender do Senhor. Em segundo lugar, depender até que. Em terceiro lugar, depender de Deus e não de métodos. Veja que estes 3 títulos dos subtópicos são coerentes com aquilo que é ensinado nos 3 subtópicos do primeiro tópico da própria lição. No entanto, neste roteiro, desta maneira, nós vamos focar nos textos bíblicos e em alguma aplicação daquilo que nós aprendemos da vida de Jacó para as nossas vidas. Vamos ver, então, primeiramente, na vida de Jacó em Gênesis 31:3, quando aprendemos sobre depender do Senhor. Diz o texto: disse também o Senhor a Jacó: volta à terra de teus pais e à tua família, e eu serei contigo. Veja que neste momento aí, ele estava com Labão, estava com a sua família lá na terra onde ele foi, né, fugido da casa de seu pai, da presença de seu irmão. E ele, se você se lembra nas lições passadas, ele teve o desejo, num certo tempo, depois que ele conseguiu a sua esposa, né, de ter trabalhado os 14 anos, em verdade, por ela. Então, depois disso, ele quis voltar, mas Deus não deu um sinal verde, Deus não falou nada naquele tempo, mas o que aconteceu foi que o próprio Labão falou para não, rapaz, fica aí, né? Porque você vai sair sem nada, vocês são família, etc. Começa a trabalhar pelo teu dinheiro, pelo teu rebanho, etc. Foi isso que aconteceu. Então, no momento do texto que nós lemos aí, onde Deus agora é quem chega a Jacó e diz: está na hora, meu filho, está na hora de voltar, volta agora. Então, neste momento, ele já estava não só com a sua família, vários filhos tinham nascido neste meio tempo, mas também ele tinha já possessões, e Deus então assim permitiu que ele voltasse com esta vitória, né, com algo nas suas mãos para suprir para a sua família. O próximo texto está em Salmo 127:1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, esse primeiro subtópico nos vai ensinar acerca da vitória, como Jacó foi vitorioso, mas da vitória para quem é dependente. Uma das coisas que o nosso comentarista ressalta para nós, e eu me satisfaço, estou contente no meu coração de lembrar disso, de aprender disso, de estudar disso,
é que a vitória de Jacó não foi por declarar alguma coisa, não foi por fazer, como a gente vai estudar no terceiro subtópico, alguma metodologia, mesmo que espiritual, mas foi em depender do Senhor. Não significa que em momentos como a que a gente acabou de falar, em alguns momentos ele não teve expressões, desejos, sentimentos, ideias próprias de se mover, mas pela graça de Deus ele foi obediente, não é? Ele foi dependente, ele esperou, ele teve paciência. Ele tornou-se uma pessoa dependente do Senhor e ele soube obedecer e esperar no Senhor, porque a dependência fala disso, né? É o nosso segundo subtópico aí, eu vou até passar aqui para você já para ele. Este texto, antes de passarmos para o segundo subtópico, que diz, se o Senhor não edificar, não é? Então em vão as pessoas que trabalham. Ou seja, a nossa parte nós somos chamados a fazer, mas a consciência do salmista é que a obra verdadeiramente ela é abençoada e permitida pelo Senhor, porque se ele não permitir, ou ela não vai ser feita, de alguma maneira ela vai ser impedida, ou ela vai ser feita fora dos parâmetros de Deus. E eu quero, pela lição de Jacó, nos fazer entender que o plano de Deus é perfeito. Agora, ele é perfeito seguindo os parâmetros, inclusive, do tempo de Deus, da maneira de Deus. Veja, o tempo é de quem? De Deus, não nosso. E pra gente esperar um problema, não é? Maneira de Deus e não nossa. Nós temos acesso hoje a conhecimento na área de psicologia, na área de sociologia, na área da ciência em geral, química, física, toda sorte de coisa, e com a inteligência artificial nos tornamos todos, né, temos acesso a quase todo o conhecimento da humanidade. E nem precisamos digitar para saber mais. Hoje, com voz, nós podemos perguntar e descobrir sobre todas as coisas. Então, este é o mundo que nós vivemos. No entanto, nós somos chamados pela Bíblia a, tendo acesso a tudo isso, ainda nós, como crentes, renunciarmos essa sabedoria para dependermos do Senhor. Isto, para ser sincero, em dia como hoje, é raro de nós encontrarmos. É raro, é difícil para nós. Eu vou falar da Manuela aqui. De eu viver. Eu vou me pegar uma vez ou outra tentando passar, tentando ajudar, tentando resolver. Então eu preciso me policiar, eu preciso estar em contato com a palavra de Deus e com o Espírito de Deus. Por quê? Quem tem vida com Deus, aleluia, tem um Espírito Santo dentro de si, aleluia, que vai te lembrar da palavra de Deus, que vai te fazer sentir mal quando eu e você passamos adiante de Deus, tentamos agir fora do tempo de Deus ou do querer de Deus. Ele nos faz sentir, e só por causa dele é que nós temos possibilidade de hoje de viver. Agora, nós podemos dizer não. E é tão fácil dizer não à voz do Espírito Santo. Ela não grita, ela não força ninguém, pelo contrário, né? E por causa disso, muitos de nós seguimos a nossa maneira, mas graças a Deus por essa lição que mostra como o servo de Deus, Jacó, encontrou graça. O segundo subtópico aí, depender até que. Gênesis 32, 26 diz, então disse, deixa-me ir porque já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Então a segunda palavra que eu falo é não só depender do Senhor, mas depender do Senhor até que o milagre haja. Neste caso aí que nós estamos lendo este versículo, foi aquela história da lição passada, né? Que Jacó lutou com Deus, lutou com o anjo do Senhor, e ele disse, olha, eu estou aqui para receber a minha vitória, e eu não vou te deixar. O anjo disse, deixa eu ir. E ele disse, não deixo. Então esta palavra para nós é uma bênção bíblica, um ensinamento, porque no fim de tudo isso o anjo disse para ele, porque você lutou com Deus e não desistiu, aleluia, prevaleceste, então teu nome já não será mais Jacó, mas Israel. O segundo versículo que nós temos deste tópico aí é Lucas 24, 49, que diz, eis que enviarei sobre vós, é Jesus falando, a promessa de meu Pai. Ficai vós na cidade de Jerusalém, olha aí, até que sejam, né, revestidos, até que, revestidos do poder do alto. Então eu usei esta palavra não porque eu vou falar da descida do Espírito Santo, mas é a palavra até que isso aconteça. Jesus disse, olha, vocês agora vão para Jerusalém, eu estou subindo, eu estou indo embora,
Ele já estava ressuscitado neste tempo aí, mas não tinha sido assunto aos céus. E ele diz, eu vou, mas o que vocês têm que fazer é ir para Jerusalém, ficarem juntos e esperar até que. Eles nem sabiam o que ia esperar. O que ia acontecer, como ia acontecer. Essa é a palavra. Nós não sabemos como Deus vai operar. Promessa, muitas vezes Deus nos faz entender, nos faz saber, inclusive. Mas nós não entendemos como. Mas como nós aprendemos deste texto, foi claro quando o Espírito Santo desceu e os batizou com o Espírito Santo, revestiu de poder. Será claro para nós também, quando a vitória chegar, quando o dia chegar. Mas depender do Senhor é depender até que. E este é outro problema pra gente. Por quê? Porque a gente depende, começa dependendo, mas depois se cansa de depender, não é assim? Aí a gente começa a dizer, já aconteceu parte, ou já aconteceu assim, será que é isso tudo? Agora eu vou fazer a minha parte, e a gente tem teologia bastante para isso, né? A gente, não, porque tem a parte de Deus, tem a nossa parte, a gente tem maneiras de dar desculpa para sair do propósito de Deus, mas graças a Deus pelo seu Espírito. E Jesus ainda disse neste contexto aí, o último versículo, eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O último versículo deste nosso tópico de depender até que. Então Jesus ensina, peça, porque quem pede, né, vai receber. Então peça até receber. Aleluia. Né? Buscai, ou seja, uma posição de dependência, uma posição de confiança em Deus. E é isso que nós estamos aprendendo da vida de Jacó e para nós também. Depender de Deus e não de métodos foi uma colocação do nosso pastor comentarista da lição, no terceiro subtópico. Então Jacó dependeu de Deus, dependeu até que Deus mandou, até que Deus deu a vitória, mas ele também não dependeu de métodos, ele não usou, como no passado da sua vida, astúcia humana, mas usou a dependência verdadeira de Deus. Confia no Senhor, diz o texto de Provérbios 13:5, de todo o teu coração. E não te estribes, ou seja, não vanglorie, não se ache grande, não se ache sabido no teu próprio quê? Entendimento. Então essa é uma lição para nós aí que o sábio Salomão traz para nós. A confiança em Deus, ela coloca o nosso entendimento, a sabedoria humana, que Deus permitiu, inclusive, a gente ter acesso a ela. E às vezes tê-la em nós, no nosso conhecimento. Mas nós não nos gloriamos nela, nós usamos ela e consultamos ao Senhor. Senhor, olha, isso aqui é o que eu conheço. O Senhor quer isso? Algumas vezes Deus vai aceitar, vai dizer que comece a caminhar aí. Outras vezes não, ele vai dizer, eu não quero nada disso. Comigo já vivi as duas situações. Há tempos, há situações que Deus nos permite caminhar nas coisas humanas. Em algum lugar ele vai guiar, vai diferenciar. Aleluia. Deus que conhece todas as coisas e nos ama. Glória ao seu nome. Mas algumas vezes eu estou diante de mim com a técnica humana, com a sabedoria humana, com o conhecimento humano, e Deus disse, eu não quero nada disso. É feito aquela história que diz, se vocês ganharem com este número, a glória vai ser do vosso exército. Mas se vocês ganharem com 300, todos saberão que foi a mão do Senhor, né? Então é nesse sentido que nós caminhamos. Vamos ao próximo texto bíblico aqui, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, e diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Aí é Paulo falando agora, né? De sabedoria humana. Mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que eu aprendo com isso é exatamente como a Bíblia nos leva para fora das manipulações da metodologia humana. Volto a dizer, Deus nos deu a capacidade e o acesso à sabedoria humana. Mas o reconhecimento de que a sabedoria de Deus é muito, sem comparação, maior, melhor, perfeita, mais profunda, e a que nós devemos buscar. Se nós tivermos este entendimento, nós encontraremos a sabedoria de Deus e não nos basearemos nestes métodos. E o que nós vemos aí de Paulo falando é que o que ele usou no seu ministério não foi nada aprendido pelos homens. E olha que ele era um homem muito culto. Essa é uma palavra muito, muito dura para nós ouvirmos em dias como hoje, onde o mandato cultural, as 7 montanhas de influência e outras vertentes teológicas têm tomado mais e mais lugar no meio do nosso
da nossa comunidade evangélica, para tristeza nossa, porque nada destas coisas são bíblicas. Tem origem no Espírito de Deus, mas são todas elas manipulações humanas, inclusive da teologia. Agora, parece que funciona melhor, né? Se encaixa com aquilo que nós estamos acostumados, com as coisas deste mundo. Mas eu quero dizer que fé, poder de Deus, Espírito de Deus, não tem nada a ver com este mundo. Aleluia, aleluia. Então aquele que quer entender um pouco tem que se humilhar, tem que olhar para essa revelação com humildade e pedir ao Espírito de Deus que nos esclareça e nos ajude a permanecer nela, porque, como disse, estamos, muitos de nós, caminhando mais por manipulações humanas do que, em verdade, pelo poder de Deus, como disse Paulo. Terceiro texto, Jeremias 17, 5 e 7, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia em quem? No homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia em quem? No Senhor, e cuja esperança é quem? É o Senhor. Então a palavra forte de Deus aí, maldito. Quem quer receber isso? Eu não quero, sei que você também não quer. Mas é maldito, diz Deus, diz Deus. Vamos escutar bem forte aí. Maldito, diz Deus, diz o Senhor. Quem confia no homem. Então nós podemos ouvir o homem, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Como é que funciona isso na prática? Senhor, este homem está falando isso. Posso usar? Posso pensar assim? E o que acontece é que nós temos a tendência de ver, olha, este movimento, esta igreja está crescendo, é Deus que está prosperando. Vamos aprender com este líder, assim como as pessoas do mundo fazem. Ai, vamos aprender sobre negócios com... Eu tenho mais nomes aqui dos Estados Unidos do que do Brasil, mas aqui o Alex Hormozzi. Vamos aprender, sei lá, com outros, né, desta área de negócios e etc., porque afinal de contas eles sucederam. Então vamos aprender com eles. E muitos de nós estamos agora entrando nos cursos daqueles que é do reino, domínio e etc. E todo tipo de coisa do reino da igreja, para crescer a igreja, para ter dinheiro, para ter tudo. E nós estamos aprendendo e confiando nos métodos dos homens. Amém? Muitos de nós. E eu quero nos lembrar mais uma vez desta palavra de Deus, maldito. É forte, irmão, é forte. Para eu dizer isso para você aqui, eu só digo porque é a palavra de Deus mesmo. Porque senão eu não falaria. Porque é forte, irmãos. É forte, é duro. E eu quero dizer para você com toda honestidade que no meu caminhar dos meus aprendizados, algumas vezes a gente vê tanta sabedoria humana, vê tanta coisa que funciona, que até eu, em alguns momentos, sou balançada. E eu só posso dever unicamente ao Espírito de Deus, que algumas vezes claramente diz para mim: não escute, não compre, não abra mais nada desta pessoa. Pronto. E aí eu fico. Eu não queria ter essas instruções do Espírito Santo, porque às vezes eu vejo um tema, a gente vê, né, o thumbnail lá da pessoa e caramba, isso aqui é tão interessante, né? E eu tenho a proibição do Espírito Santo no meu coração. E agora? Você tem duas escolhas: obedecer ou desobedecer. Claro que Deus não fala isso para todo mundo. Nós cada um temos um relacionamento com Deus, pecado é pecado para todos, mas neste sentido do caminhar, eu não estou aqui para julgar a você, e espero não ser julgada, mal julgada por você tampouco, mas de fazer-nos juntos entender que o Espírito de Deus nos vai ajudar a não confiar no homem, mas a confiar em Deus. E a não sermos enganados com aquilo que a gente diz para nós mesmos. Não, eu estou aprendendo dele, mas a minha confiança não está nele. Eu sei que eu estou aprendendo o método dele, mas eu dependo de Deus de abençoar este método. Eu quero dizer para você com toda a honestidade, pela minha experiência e por aquilo que eu leio da palavra de Deus, com Deus não funciona assim. Ele não divide a sua glória, e não é nem um pouquinho. Me parece mais essas palavras. Eu digo que eu estou falando para você, irmão, porque eu também penso, eu também sinto, eu também sou humana. Eu não estou falando porque eu escutei de alguém, estou julgando alguém, não. Eu estou falando do que passa na minha cabeça, aonde eu também sou tentada. E é nessa perspectiva que nós temos que ensinar a escola dominical. Como crentes de verdade, não super-homens, porque nós não somos. Amém?
Mas uma vez que nós determinamos, aleluia, ensinar a verdade, que possamos ser os primeiros a viver, procurar com toda a força e esforço nosso, viver a verdade. E só é possível, não só pelo nosso esforço, mas pelo Espírito que Jesus prometeu enviar, que nos ajudaria. E Ele está aqui, Ele pode nos ajudar e nos tem ajudado se nós damos ouvido a Ele. Tá bem? Então nós vamos ao segundo tópico do nosso estudo. O primeiro tópico foi a vitória para quem é dependente. O segundo tópico é a vitória espiritual e humana. O nosso comentarista ressalta isso. E os 3 subtópicos são, para o nosso estudo aí, a vitória contra o plano do inimigo, a vitória do ofensor, humildade, e a vitória do ofendido, reconciliação. Ao meio este tópico, muita coisa interessante aí para nós. Vitória contra o plano do inimigo, o nosso comentarista disse, olha, o que aconteceu aqui nesta cena de Jacó e Esaú foi, para além de vitórias para cada um deles, principalmente para Jacó, que é o centro, né, da leitura bíblica em classe que nós temos para esta lição, mas uma vitória espiritual. Ele realça, o pastor, de que se Jacó tivesse morrido, a semente da qual viria, não é, o Messias, essa semente santa de Abraão, pereceria. E por causa disso seria uma tragédia espiritual. Eu digo que essa é uma aplicação, a maior delas. Mas o fato é que, de maneira geral, o que aconteceu foi uma grande vitória espiritual. O texto de João 10:10 diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. É Jesus dizendo isso, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, enquanto Jesus veio dar vida, o inimigo, ele só quer roubar. E é roubar o financeiro, o físico, mas roubar a paz, roubar a sua bens espirituais, o seu relacionamento com Deus. Ele vem matar, ou seja, separar-nos de Deus, atentar contra a nossa vida física também e destruir. Isso é o que Jesus diz que o inimigo tem em tudo aquilo que ele faz. Então eu quero lembrar para você que o mundo jaz no maligno. Então quando nós olhamos para as coisas deste mundo, elas têm como virtude, porque jazem no maligno, o objetivo de roubar algo de nós, crentes, de nos matar espiritualmente e até fisicamente, e nos destruir. E isso é um alerta muito grande. Como eu disse, há teologias hoje, como as das 7 montanhas, de influência, domínio cultural, participação com o mundo, adequação, e etc, e etc, e etc, que não tem nada a ver com esta verdade bíblica que eu acabei de falar. Pelo contrário. Coloca para o crente parte no mundo. No entanto, nós aprendemos que o mundo que jaz no maligno, este ladrão, este maligno vem roubar, matar e destruir. Então nós aprendemos que toda vitória do crente, ela se vem de Deus, uma vitória espiritual primeiramente. Mas para o ofensor que faz Jacó, eu tenho uma grande lição dessa revista, deste capítulo aqui, dessa lição nossa, 12, né? No capítulo 33, versículo 3, o texto diz, e ele passou adiante e inclinou-se 7 vezes na terra, até chegar ao seu irmão. E o nosso comentarista, ele chamou a atenção disso, que na cultura daquele tempo, ele não precisava se inclinar tantas vezes. Mas não só ele mandou a oferta, né, de vários presentes para o seu irmão, mas quando ele viu o irmão, ele começou a se inclinar e se inclinou 7 vezes diante do irmão. Uma atitude extrema de humildade. E é uma coisa que nós temos dificuldade. Quem tem a bênção de Deus, nós dizemos assim, não é? Se eu tenho a bênção de Deus, se Deus está comigo, eu não preciso me humilhar. Eu não preciso ter esta postura. E eu quero fazer-nos entender neste dia que Deus está nos ensinando a termos o nosso coração sempre disposto a nos colocar, a tirar a nossa carnalidade, a nossa primazia da maioria das situações que nós enfrentamos. Eu diria com exceção em momentos que o próprio Espírito Santo de Deus vai nos dizer, como há outros textos e exemplos bíblicos que dizem, olha, saia, caminhe, erga, confie no Senhor,
ponha lá coisa no mar e ele vai se abrir. Em determinados momentos que Deus manda uma postura que até em verdade o homem está ao contrário, está covardado. Mas que Deus diz, não, erga a cabeça, é assim, faça assim, porque a mão de Deus está conosco. Mas de outras maneiras, ele era um ofensor. E Deus não tem problema de perdoar, Deus não tem problema de estender a sua graça. Mas quem verdadeiramente se arrepende, quem verdadeiramente é tocado por Deus, como foi o caso de Jacó, nós vemos na história, como ele foi tocado por Deus, como ele clamou e dependeu de Deus ali no Vale de Jaboque, até a sua bênção ser recebida espiritualmente ali, e porque foi transformado. Então, quando nós vivemos isso, a nossa resposta para Deus e para aqueles que estão adiante de nós é uma resposta de humildade. Eu fiz um paralelo na aula comentada com o filho pródigo. Ele não disse, eu estou cansado disso aqui, desse lixo aqui, eu vou voltar para casa e o pai tem que me receber porque eu sou filho, afinal de contas, como hoje a gente escuta, é do reino, nós somos filhos do reino, vamos tomar posse, bababá. Ó Deus, a postura do filho pródigo foi outra. E aí, em terceiro lugar, nós aprendemos a postura do pai, que foi a vitória. Então, ele recebeu a vitória, o filho pródigo. Por quê? Porque ele se humilhou diante de Deus em primeiro lugar. Agora, a humilhação diante de Deus, ela é demonstrada humanamente. Pai, eu não sou digno de ser teu filho, de ser chamado teu filho, de ter essa posição. Faz-me um dos teus jornaleiros. Eu estou aqui para servir. E não porque, como alguns obreiros, eu estou para servir, chefe, o pastor e etc. Mas um coração diferente. Não. Essa postura de humildade refletiu um coração sincero. E a vitória do ofendido, ou seja, do próprio Esaú, na reconciliação está neste texto aí. Esaú correu ao encontro de Jacó, no caso, né, e o abraçou, olha aí. E lançou-se ao seu pescoço e o beijou e choraram. Irmãos, eu quero que você entenda isso. Esaú é um homem bravo. Um homem, irmãos, e que foi ofendido profundamente. E nós, homens ou mulheres, ofendidos, se alguém vem pedir perdão, até a gente recebe, mas diz, tá bom, minha irmã, tá perdoada. Olha a postura, olha a atitude de coração. Você falou, tá perdoada, mas na verdade você está preso no seu certo, na sua posição, na tua grandeza. Você não conhece a graça. Não conhece a graça. Alguém que tem essa postura não conhece a graça. Não pode. Porque se alguém já provou de ser perdoado, se alguém provou da graça, e Deus trabalhou neste sentido, tem relacionamento com Deus, o que vai acontecer é o que aconteceu com Esaú. Na hora que você vê o seu irmão verdadeiramente arrependido, na hora que você vê o seu irmão como aquele irmão do filho pródigo que viu, como o pai falou, meu filho, ele estava morto e viveu, ele voltou para casa. Ele estava perdido e foi achado. Esta é a visão. E quem foi ofendido foi o pai. Indiretamente o outro filho, mas quem foi ofendido diretamente foi o pai. Mas o que ele fez na parábola do filho pródigo? Quando o menino apareceu, ele não foi atrás do menino. Mas quando o menino apareceu, ele correu ao seu encontro, assim como Esaú. Então nós temos essa lição para nós. Porque alguns de nós enfrentamos já isso no passado ou vamos enfrentar no futuro quando alguém arrependido vem para nós. E se nós conhecemos a graça de Deus, nós fomos perdoados. Então nós devemos estender a graça de Deus e isto prova um coração que tem comunhão com Deus. Se não mostrar assim, não é um coração em comunhão com Deus. Vamos ao último tópico do nosso estudo, a vitória e suas consequências. 3 subtópicos aí, em paz, mas separados. Em paz, no lugar que Deus quer. Em terceiro lugar, em paz, fazendo um altar a Deus. 3 lições abençoadoras aí. Primeiro, em paz, mas separados, está no texto de Gênesis 33, 16 a 18, que diz o seguinte: assim voltou Esaú naquele dia para Seir, seu caminho. E Jacó partiu para Sucote e edificou ali uma casa e fez cabanas para o seu gado, e por isso chamou aquele lugar Sucote. E Jacó chegou em paz à cidade de Siquém, na terra de Canaã, quando vinha de Padan Aram e acampou diante da cidade. O que eu quero nos chamar a atenção aí, que o nosso comentarista nos chamou a atenção? Nem sempre a reconciliação, a vitória espiritual significa que a gente vai voltar a ser os melhores amigos. Beijinho, beijinho, estamos juntos, no mesmo grupinho, com o mesmo nível de amizade. Não. O perdão e a reconciliação espiritual, ela pode existir e ser uma realidade.
você não tem. Uma das provas que eu aprendi com o meu pastor é que quando você é livre espiritualmente, quando você perdoa, quando você tem esta liberdade espiritual com alguém, mesmo que não tenha este relacionamento perto, ou seja, houve ofensa, houve uma realidade do passado, você tem condições de orar genuinamente pelo bem daquela pessoa. Você ora para que essa pessoa seja livre de qualquer problema, de que ela seja abençoada no seu trabalho, de que ela seja abençoada na obra de Deus. Se você tem a capacidade livre, a gente sabe quando a gente tem liberdade espiritual, não é fazendo porque é forçado, mas de coração, de orar, desejando bem para aquela pessoa, então nós estamos reconciliados, nós somos um. Nós compartilhamos de um só corpo espiritual, nós estamos num só contexto espiritual da igreja, mas isto não significa, como a gente dizia, né, trocar figurinhas. Não, irmãos, não. E neste caso foi os dois irmãos reconciliados, mas cada um foi morar na sua terra, em lugares separados, e é uma grande lição para nós nesse dia. Em paz, no lugar que Deus quer. O segundo texto aí é Gênesis 35:1, e disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias do rosto de Esaú, teu irmão. Este aí é bem interessante porque Jacó, quando voltou e depois que se encontrou com seu irmão, ele foi para um lugar diferente deste aí, de Betel, ok? Ele foi para este lugar, eu não vejo um impedimento de Deus, eu não vi nenhuma palavra de Deus contrária necessariamente a isso, mas ele foi para lá e chegou um dia que Deus disse para ele claramente: olha, o lugar que eu quero, levanta porque eu quero que você vá para este lugar. Então nós aprendemos neste contexto aí, é que nós podemos ter paz com os irmãos, ter reconciliação, ter vitórias espirituais, mas estar num lugar que ainda não é onde Deus quer que nós estejamos. E neste lugar nós podemos falar de lugar físico, mas eu gostaria de aplicar para um lugar espiritual que nós deveremos, que Deus nos quer. E chegou o dia, chegou a hora, e veja como Deus trabalha em etapas nas nossas vidas. E eu aprendo com isso porque quando eu olho para a minha vida, eu digo: Senhor, não é que foi assim, eu tenho sido assim também, né? São etapas. Eu gostaria, às vezes, de avançar, às vezes eu gostaria de parar em uma certa etapa, mas Deus sabe o que faz e Ele quer o melhor para nós, e Ele nos quer como servos usados por Deus. E chegou a hora. Deus permitiu, escute por favor, Deus permitiu Jacó ficar naquela outra cidade lá de Siquém, onde o autor até realça, porque a Bíblia diz, aconteceram algumas coisas ruins, feias, tragédias lá, né? Ele ainda era crente, vamos fazer um paralelo conosco aqui, ele ainda era crente, e Deus permitiu aquele tempo ali. Eu diria que ele estava crente com vitória, mas um crente carnal. Eu chamaria assim, em algumas lições eu dou explicação mais detalhada do que é isso. Mas enfim, não era um crente espiritual. Era um crente que trazia consigo ainda uma série de coisas. E no versículo seguinte, o subtópico seguinte, vai falar sobre um altar a Deus, mas eu quero enfatizar antes de passar para ele, o lugar de Deus. Algumas pessoas, o meu pastor me ensinou isso há muitos anos atrás. Ele diz: olha, minha filha, a maioria dos crentes, eles entram, o contexto da igreja é como se fosse uma grande pirâmide. E a maioria dos crentes nunca passa dessa área de baixo. Você vê quando tem uma pirâmide, não é assim? A parte de baixo ela é ampla, né? Então ele diz, as divisões, quanto mais embaixo você está, mais amplo é. Não confunda-se, por favor, com o caminho largo. Eu estou falando de quem está dentro do caminho estreito, mas mesmo assim, dentro do contexto da igreja, do caminho estreito, há um lugar onde a maioria fica e nunca se esforça, deseja, busca ou sai dali. Ali você tem muita amizade, ali você vive mais ou menos, estou dizendo pecado, não, por favor, não me entenda mal. Mas com muito mais liberdade. É por isso que alguém que diz, olha, nem todo mundo tem determinados usos e costumes, tem determinadas direções de Deus, tem determinadas coisas, principalmente no nosso pacto agora, que nós não estamos na lei, mas na graça, que são diferentes de uma pessoa para outra. Há coisas que para mim é pecado e para você não é. Por quê? Porque Deus não me quer, como eu disse para você. Teve pelo menos duas coisas, eu lembro perfeitamente, duas pessoas que estão no YouTube, inclusive, um da área de saúde e um da área de negócio, que a ambos estes dois, imagina, são centenas e centenas e centenas de pessoas que eu já assisti no YouTube, mas estes dois, Deus disse, o Espírito Santo de Deus claramente disse para mim, não assista mais nada dessa pessoa. Eu senti claramente. E talvez você nunca ouviu isso, nunca aconteceu.
acontecer. Isso não significa você ser melhor ou pior, não. Deus tem uma chamada para cada um de nós. E tem uma posição e tem um lugar para cada um de nós. Mas tem a posição que Deus quer. Tem a posição que nós aceitamos de Deus. Ou seja, Deus pode nos querer numa outra posição e nós nunca vamos lá. E ainda não deixamos, tá entendendo? O reino de Deus. Graças a Deus por isso que Deus nos guarde, em nome de Jesus. O importante é estar aqui. Aleluia. Amém? O importante é chegar no céu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele pagou o preço para que eu e você cheguemos lá. Eu não tenho nenhum interesse de ofender a ninguém para que este perca a salvação e nem eu perca a salvação. Não. Se Jesus pagou com a sua vida pela minha e pela sua salvação, vamos juntos entrar em nome de Jesus. Agora, o que eu aprendi do meu pastor faz sentido. Eu vivi isso, vivo isso. E é uma realidade espiritual. Qual é? Dentro desta pirâmide que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a maioria fica aqui. E ali você tem mais amizade, ali todo mundo, né? Há muito mais em comum. Quanto mais você vai subindo nessa pirâmide, se aproxima de Deus. Você vai se aproximando. Seu relacionamento com Deus é mais profundo. Mas você vai ficando cada vez mais sozinho, né? E o lugar espiritual que Deus tem para você eu não sei dentro deste contexto da pirâmide, aonde Deus quer. E nem todos nós, eu não sou chamado para ser como um Moisés. Não, eu não tenho esse chamado. Amém? Eu tenho chamado para ser crente. Eu tenho algumas coisas que Deus fala ao meu coração aonde eu devo estar espiritualmente. Mas eu não tenho um chamado para ser, entre aspas, um Moisés da vida. Este não é o meu chamado. Então existe lugar para Moisés e existe lugar para outros. Eu quero fazer você entender aí que eu não estou diminuindo a ninguém, nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Ok? Mas tem um lugar aí onde Deus quer você, onde Deus sabe que seria o lugar melhor para você, onde Ele quer você. Agora, nem sempre, e tem mais uma coisa. Pelo que eu entendo da palavra de Deus, Paulo explicando, o próprio Jesus também, ele não tem uma posição estagnada. Ele sempre quer que nós cresçamos, que nós cheguemos mais perto. Então, este processo da parte de Deus, do Espírito de Deus, vai sempre estar empurrando. Tá entendendo? Agora, cabe a nós aceitarmos estes desafios, caminharmos com ele, queremos mais. Por quê? Porque é um preço. Então, muitos, e é o que acontece com a maioria, não quer pagar o preço, tá feliz dentro do contexto da igreja, eu volto a dizer, graças a Deus por isso. Irmão, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas alguns de nós, como Deus fez com Jacó, disse, não, Jacó, chegou a hora, rapaz. Vai para Betel, o lugar onde Deus tocou a tua vida. O lugar onde você teve a visão espiritual, você viu. Você conseguiu espiritualmente naquele dia enxergar, porque Deus te abriu os olhos para você enxergar a realidade das coisas espirituais para além daquilo que o homem vê. Muitos nascem de novo. Mas a visão espiritual, o entendimento espiritual é somente suficiente. E é isso que a graça significa. Para isso Jesus veio, para salvar. Mas alguns de nós, Deus nos deu experiências. E volto a dizer, eu tenho pela Bíblia o entendimento de que pouco a pouco Ele vai dar, se nós continuarmos caminhando. Deus não força ninguém. Mas a Jacó, no momento de desespero, alguns de nós vivemos isso. Deus abriu a visão. Deus fez uma promessa. Chegou a hora que Deus disse, agora volta para aquele contexto. E aí, pronto, o lugar de Deus, estamos também aí. Deus tem um lugar para nós espiritualmente falando. Cabe a nós aceitarmos ou não. Jacó aceitou. E é com isso que eu vou terminar. Em paz, fazendo um altar a Deus. É o terceiro e último subtópico. Nós vamos continuar a leitura do 35 de Gênesis. Nós vimos o primeiro, que fala sobre o lugar de Deus, era Betel. E agora, fazendo um altar a Deus, leiamos do 2 ao 7, que diz, então Jacó disse à sua casa e a todos que estavam com ele, tirai os deuses estranhos que há entre vós. Purificai-vos e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e foi comigo no caminho que percorri. E deram a Jacó, olha o que a família fez, todos os deuses estranhos que tinham e os brincos que traziam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, ou seja, ele enterrou, ficou lá em Siquém. Partiram depois, e o terror de Deus
se apoderou das cidades ao redor deles e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e todo o povo que estava com ele, edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto ali Deus lhe aparecera quando fugira do rosto do seu irmão. Então veja aí, por favor, o lugar de Deus e agora um altar a Deus. O que eu achei mais interessante aí é que quando ele obedeceu Jacó, ele teve a liderança, e eu dei muito exemplo disso, eu trouxe uma aula muito prática na aula comentada, na lição comentada, se você quiser ouvir o comentário no outro vídeo deste canal, da mesma lição. Eu trouxe exemplos muito práticos e eu não vou repeti-los aqui, mas eu vou fazer o ponto espiritual para nós aqui. Qual é? É que quando ele decidiu obedecer a Deus ali, que disse, olha, volta para Betel, vai para Betel e faz um altar. Na hora que ele falou para a sua família, tá? E no versículo 7, né? Versículo 2, perdão, que disse à sua casa, tirai os deuses estranhos, purificai-vos, mudai-vos. Por quê? Porque amanhã, no versículo 3, farei um altar. A gente vai para Betel, ou seja, a gente vai para outro lugar espiritual. Tá aí. Escute, por favor. Isso é um pai, é uma semelhança de um pai de família dizendo, minha esposa, meus filhos, até hoje eu vivi assim. Deus me tem chamado para um novo lugar espiritual. E como disse aquele jovem obreiro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos para Betel. Eu não posso ir sozinho. Nós vamos. A minha casa vai. Aleluia. E aí ele deu 3 ordens. Tirem os deuses estranhos. E aí, no telefone das crianças, dos adolescentes, nos brinquedos, nos jogos, nas camisas, as vestes, os símbolos das vestes, os símbolos dos aros, os símbolos que nós vemos, consumimos, os livros, as palestras, os ídolos. Jacó disse, tira os ídolos e purificai-vos. Vamos todos para a casa de Deus. Vamos todos clamar ao Senhor aqui para que Deus purifique a nossa vida, o Espírito Santo nos faça ver. Está aí um processo de purificação no lar. E mudai os vossos vestidos. Lá em Betel, não se veste assim. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Betel, não se veste assim. Veja que interessante. Com vitória, com bênção de prosperidade. Mas em Siquém, estava todo mundo vestido do mesmo jeito. Todo mundo tinha os mesmos arinhos, os mesmos símbolos, as mesmas coisas. Os ídolos. Ídolos. Deuses estranhos. Amém? Mas quando Deus disse a Jacó, agora é hora de ir para Betel, ele foi um líder da sua família, ele tomou coragem. E eu sei que para nós, a gente diz, é tarde demais. Agora eles já fazem, já são, o que eu vou fazer? E esta é uma lição forte, dura. E que a Bíblia não conta dos detalhes sobre quão fácil ou quão difícil, quão cara feia ou bonita fizeram os filhos, as mulheres. Eu sei uma coisa, obedeceram. Obedeceram. O homem falou e diz, a gente vai e vocês vão fazer isso e isso e isso, porque a gente vai para lá e nós vamos oferecer. A minha família vai oferecer um altar ao Senhor. Você está na minha casa, você pertence à minha família, é o que você vai fazer. Então voltamos aí ao nosso texto, né? Ele disse a todos da casa, tirai os deuses estranhos. É hora. Se Deus nos tem chamado para sair de Siquém, espiritual, para Betel, espiritual, este é o lugar de Deus para você. Você já desejou, talvez na sua adolescência, você já desejou, talvez na sua juventude, mas a realidade da vida, a realidade da igreja, daqueles que estão ao seu redor, fizeram eu e você talvez dizer, será que é isso mesmo que Deus quer? Não, todo mundo é assim, não tem mais jeito. Este evangelho, essa Betel da Bíblia não existe mais. Eu quero trazer uma boa nova para você, aleluia. Glória a Deus, existe. Existe, ainda tem gente lá. São 7.000. E é um número simbólico. Mas porque é mais do que isso. Que não se dobraram os seus joelhos a Baal. E estão na Betel do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. São 7.000. E com suas famílias. Que tiraram os deuses estranhos de entre eles. Tem família que é santa, que tem altar de Deus na sua casa. Eu sei que é difícil.
de ver. É difícil de encontrar, é difícil de imaginar. Como eu disse, todos nós, em algum momento, a gente desejou a cultos que a palavra fala e a gente quer fazer o que Deus nos chama. Nós queremos nos santificar. Nós queremos ir para Betel, que é o lugar que Deus quer para nós. Nós queremos. Mas quantos de nós, entre este querer e a realidade de estar lá, ainda estamos travados? É hora de ouvirmos a voz de Deus e sermos Jacó, como neste dia. Dizer, meu filho, eu sei que até aqui a gente ficou em Siquém. Eu quero explicar para você espiritualmente o que está acontecendo com a nossa casa. Nós estamos em Siquém. Mas Deus chamou o teu pai. Aleluia. Deus chamou o teu pai e a tua mãe para Betel. Portanto, Deus chamou a nossa família para Betel. Tire os deuses estranhos. Muda estes vestidos. Não vai mais, não vai mais. Aleluia. Se purifiquem. Vamos voltar ao texto bíblico lá? E vamos a Betel, porque lá nós vamos fazer um altar ao Deus. Agora, este Deus eu conheço no dia da minha angústia, meu filho. Eu ensino tantas dessas coisas, através dessas e outras histórias para minha filha. Ontem mesmo, numa conversa com ela, eu falei disso. Minha filha, eu quero que você tenha como mais precioso o relacionamento com este Deus, porque no dia que a sua mãe viveu isso e isso na vida dela, quando a sua mãe era jovem, assim, assado, quem esteve comigo, quem esteve ao meu lado, quem me sustentou, quem abriu as portas para mim, quem fez os milagres. Aleluia! Foi este Deus. Então Jacó, ele diz, no tempo da minha angústia, aleluia, este Deus esteve comigo. Não só me respondeu lá, mas esteve comigo neste caminho. E me trouxe aqui, em Vitória. Teu tio não me matou, ok? Mas nós estamos em Siquém. Chegou a hora, nós vamos a Betel. E aí, eu vou terminar neste próximo versículo aqui, é que a família respondeu. Volto a dizer, aí não fala das caras feias, nem da direita ou da esquerda, das perguntas que vieram, mas o fato é que ele encontrou vitória, aleluia, pela sua posição. E eu oro a Deus, que Deus nos dê a cada um de nós. E a realidade dos nossos alunos também vitória. Que nós sejamos um destes, que não dobraram os seus joelhos a Baal, mas que tenhamos um altar na nossa casa, da nossa vida e da nossa casa ao Senhor. Eles tiraram os deuses estranhos, tiraram os brincos das orelhas e ele deixou Jacó, não é? Tudo ali debaixo enterrado, ou seja, e deixou para trás. Quando nós sairmos, não sejamos como aqueles que saíram do Egito e tiveram saudades. E quando eu falo isso para você, eu quero ser muito sincero, eu meditei muito, porque eu falei muito na prática sobre isso na lição, na classe comentada. E eu me questionei, eu digo, Senhor, mas eu também sou tentada em algumas dessas coisas que eu digo, eu deixei, o Senhor falou comigo. Então eu não deixo de ser tentada, mas na mesma hora, eu peço, eu clamo, eu digo para você, irmãos, a vitória nossa está no poder do Espírito, não é em nós. Porque quando eu sou tentada, eu começo na mesma hora a dar desculpa para Deus, mas é assim, é por isso e é por aquilo. Você não é sozinho nisso. Mas eu sei, o Espírito me faz lembrar na mesma hora, você desculpa, Manuela, o que você quer mesmo? É Betel para você? Ou você quer uma cidadezinha entre Siquém e Betel? O propósito de Deus para você e para mim é Betel. Aleluia. E nós vamos ser tentados. Mas eu conclamo a nós que possamos trazer tudo na presença do Espírito Santo e pedir a Ele fortaleza e graça para estarmos limpos, para permanecermos puros na Betel de Deus até o fim, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos guie. Os ídolos todos têm que ficar para trás. Tudo que é impuro, tudo que não é de Deus tem que ficar para trás. E eu quero assegurar, mais uma vez, que há coisas que são diferentes entre uma pessoa e outra. Portanto, não nos cabe julgar um ao outro. Mas o Espírito Santo, ele vai dizer para nós o que é ídolo. Inclusive nos nossos vestidos, naquilo que nós usamos sobre nós, ele vai dizer. Porque foi isso que aconteceu aqui. Ídolos espirituais do coração, ídolos que estão do lado de fora, ídolos que nós temos, que nós assistimos, pessoas, e até dentro do meio evangélico. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. E que você, em nome de Jesus, como professor, como servo de Deus, possa dar ouvido no momento que Deus te chamar para Betel. Que
você possa orar por mim também em nome de Jesus, para que eu possa também a cada dia dar ouvidos ao Senhor e permanecer na Betel do Senhor em nome de Jesus e ser guardada, porque você pode só imaginar quando nós decidimos ser fiéis, quantas lutas. No entanto, a Betel de Deus é o lugar, aleluia, onde o Deus no dia da nossa angústia nos ouviu. Fomos salvos, transformados, revestidos de poder do Espírito Santo. E este é o lugar que Deus tem para cada um de nós. Que Deus abençoe você. Espero ainda ver você na lição 13 deste trimestre, quando nós vamos estar terminando este trimestre para a glória do nome de Jesus. Amém.